Agora nós vamos mostrar a Terra como ela é e a Terra considerada para efeitos de navegação aérea. Bom, a Terra como ela é? A Terra ela tem um diâmetro equatorial, tá, de 12.756 quilômetros aproximadamente, enquanto o seu diâmetro polar é de 12.713 aproximadamente. Dessa forma, a diferença entre o diâmetro equatorial e o diâmetro polar é de 43 quilômetros. Portanto, por causa dessa diferença, a Terra ela é achatada nos polos. Entretanto, para os efeitos de navegação aérea, nós a consideramos a Terra como uma esfera perfeita, ou seja, o diâmetro equatorial é igual ao diâmetro polar. Fiquem atentos, pois se em alguma questão perguntar se a Terra é achatada, responda que sim. Mas se nessa questão tiver a frase para efeitos de navegação aérea, coloque que ela é considerada uma esfera perfeita. Bom, agora nós vamos falar de um movimento que a Terra executa em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é chamado de rotação e ele é responsável pelos dias e pelas noites. Esse movimento ele se dá de oeste para leste, fazendo assim, por exemplo, o Sol ter um movimento aparente de leste para oeste. Dada a importância de conhecermos as coordenadas geográficas, nós temos que saber a definição de círculo máximo, pois a partir de círculo máximo e círculo menor, nós vamos conhecer os paralelos. Então, olha aqui, nós temos nessa figura um círculo máximo. Esse círculo ele tem uma grande importância. Por quê? Na Terra nós temos um único círculo máximo. Esse círculo máximo que nós temos é chamado de equador. Agora vamos ver as condições para ser um círculo máximo. Para ser um círculo máximo é necessário que o raio do círculo seja o mesmo da esfera, ok? Lembrando que o raio é a distância do centro até a extremidade. Olha, além disso, para ser um círculo máximo, é necessário que esse círculo ele divida a esfera em duas partes iguais. Ok? Então, para ser um círculo máximo, tem que ter o mesmo raio da esfera, divida ela em duas partes iguais e ainda ele passe pelo centro da esfera. Lembramos aqui de um grande exemplo. Quando a gente corta a laranja, quando você corta a laranja, se a faca passar exatamente ao meio da laranja, quando você a cortá-la, você vai olhar e vai perceber dois círculos máximos, porque a faca passou exatamente ao meio, ok? De outra forma, nós temos também os círculos menores. Esse círculo menor acontece quando você corta a tampinha da laranja e você olha a tampinha e olha a laranja, você vai ter dois círculos menores. Por que ele é menor? Porque ele não passou pelo centro da laranja. Ou seja, para ser um círculo menor, ele não pode passar pelo centro, senão você vai ter um círculo maior. Ele não divide a esfera em duas partes iguais também, e não tem um raio da esfera. Bom, já que a gente definiu o que é círculo máximo e círculo menor, agora a gente olha nessa figura essas linhas vermelhas que são os círculos menores. E essa linha laranja, que é o círculo maior, o equador. Nós, olhando esses círculos menores e maiores do polo, nós percebemos que esses círculos têm todos o mesmo centro, que no caso é o Polo Norte, tá? O eixo imaginário. Reparem só, como todos os paralelos têm o mesmo centro, a gente diz que paralelos são concêntricos, ok? Então, os paralelos são concêntricos porque eles têm o mesmo centro, ok? De outra forma, nós podemos ainda dizer que os paralelos eles são equidistantes. Por que equidistantes? Porque todos eles têm a mesma distância entre si, como nós vemos nessa figura. Ou seja, a distância deste é igual a este, que é igual a este. Portanto, eles são concêntricos, porque todos têm o mesmo centro, e também são equidistantes. Lembrando ainda que os paralelos, eles são perpendiculares ao eixo imaginário da Terra, tá? De outra forma, aqui nesta figura, nós
Observamos aqui os paralelos e a linha do Equador nós temos o paralelo 0. E à medida que a gente caminha para o Polo Sul, eles vão aumentando nessa figura de 10 em 10 graus até chegar a 90 no polo e, da mesma forma, vai aumentando para no hemisfério norte até chegar a 90 no Polo Norte. Reparem que nessa figura nós temos alguns paralelos, mas eles são infinitos. E alguém pode pensar, como nós vamos ter alguma coisa infinita dentro de algo finito? Ou seja, como que os paralelos são infinitos se a Terra é finita? Na verdade, quando a gente faz uma divisão de 2 dividido por 2, vai dar 1. Se a gente faz uma divisão de 1 dividido por 2, vai dar 0,5. Se a gente faz uma divisão de 0,5 por 2, 0,5 por 2 vai dar 0,25. Se a gente fizer uma divisão de 0,25 por 2, 0,125. Ou seja, esse conceito é aquele que se a gente tiver dois paralelos e a gente colocar um ao meio, ele vai sendo dividido por 2. Se a gente colocar mais um ao meio, ele vai sendo dividido por 2 novamente. Ou seja, você vai chegar em um número infinitesimal que ele vai sempre diminuindo à medida que você vai colocando outro paralelo ao meio, ok? Bom, outro conceito muito importante são os meridianos. Os meridianos, eles são chamados de semicírculos máximos. Atenção, nós não podemos dizer que o meridiano ele é um círculo máximo. Círculo máximo, como nós dissemos, é apenas o Equador. Olha só, eu tenho aqui um meridiano. Esse meridiano é o meridiano mais importante, porque é a partir dele que é contada a longitude. O nome desse meridiano é o meridiano de Greenwich. Reparem só, o meridiano de Greenwich, ele inicia no Polo Norte e termina no Polo Sul. Ou seja, ele não dá uma volta toda na Terra. Ele começa em um polo e termina em outro. Portanto, ele é chamado de semicírculo e não círculo máximo. O meridiano é um semicírculo máximo, mas não um círculo máximo. Outro dado muito importante dos meridianos é que todos eles convergem nos polos. Portanto, nós dizemos que os meridianos são convergentes nos polos. Agora que nós definimos os paralelos, os meridianos, nós vamos ver agora o conceito de latitude, ok? O que é latitude? Latitude é uma distância angular do Equador até um outro paralelo. Isso é latitude. Entretanto, as questões de exames podem vir com outra pergunta, perguntando de outra forma. Por exemplo, a latitude, ela pode ser definida o arco de meridiano, quer dizer, um pedacinho do meridiano, entre o Equador e outro paralelo. Neste nosso exemplo aqui, a nossa latitude vai ser de 30 graus norte. Por quê? Ora, a latitude 0 é no Equador. Se a gente imaginar que cada paralelo desse eu tenho uma distância angular de 10 graus, então nós vamos ter 0, 10, 20, 30 graus. Portanto, a latitude aqui será de 30 graus norte. Ok? Surgiu outro conceito que não é a latitude, mas a diferença de latitude. Isso deve ficar bem claro para o aluno que quer ser piloto, porque isso pode ser perguntado no seu exame. Olha só, a diferença de latitude, ela é o arco de meridiano entre dois paralelos. Reparem só, quando a gente falava de latitude, a distância era do Equador até um paralelo. Mas a diferença de latitude, ela não inicia no Equador, mas ela inicia de um paralelo e vai até outro paralelo. Reparem que essa diferença de latitude, ela pode assumir valores de 0 até 180. De que forma? Se a gente considerar um ponto no polo norte e outro ponto no polo sul, então o arco de meridiano entre o polo norte e o polo sul dará 180 graus, ok? Então, fiquem atentos. Latitude, quando começa do Equador até um paralelo. Diferença de latitude entre dois paralelos, ok? Lembrando ainda que as duas são arcos de meridiano. Agora nós vamos falar de outro conceito para a gente definir a coordenada geográfica.
O que é longitude? A longitude é o arco de paralelo compreendido entre o meridiano de Greenwich e outro meridiano, tá? Vejamos aqui este exemplo, né? O exemplo nesta figura. Imaginando que cada meridiano, eles estão distanciados em 10 graus, tá? Então, nós vamos ter 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ainda lembrando que do lado esquerdo nós temos o oeste, do lado direito nós temos o leste, tá? Então, este ponto, ele vai ter uma longitude de 0,50 graus leste. Essa letra E vem do inglês east, ok? Então, longitude é o arco de paralelo compreendido entre o meridiano de Greenwich e outro meridiano. A distância angular do meridiano de Greenwich a outro meridiano. Da mesma forma, surge o conceito de diferença de longitude. E o que é a diferença de longitude? Também é o arco de paralelo, mas não agora do Greenwich, mas é o arco de paralelo entre dois meridianos.